Hoje a gente trouxe para vocês o legítimo barato se incomodar. O Golf da Audi, o A3. Pois é, nós vamos contar um pouco da história desse modelo, nós vamos falar as qualidades, os defeitos e principalmente por que que um carro desses tão luxuoso e barato pode ser uma baita de uma bomba. Definitivamente o Audi A3 fez muito sucesso aqui no Brasil e mundo afora. Mas para a gente entender por que ele pode ser uma baita de uma bomba, a gente tem que voltar na história dele. Ele foi lançado em 96 na Europa, para nós brasileiros chegou em 96 como modelo 97. Ele utiliza a plataforma PQ34, não por acaso é a mesma do Golf MK4, porque afinal de contas a Audi pertence ao grupo da Volkswagen. E ele tem várias características em comum com seu irmão menor e de mais sucesso inclusive. Bom, o Golf era um sucesso desde a década de 70, quando ele foi lançado. A Audi tinha parado de fabricar hatchbacks na década de 50 mais ou menos, ela trabalhava só com sedãs e carros mais luxuosos. Esse aqui foi a primeira aposta da marca em trazer um carro mais acessível, um carro de menor porte, porém com materiais nobres e ao mesmo tempo esportivo. Por ser um carro com apelo um pouco mais esportivo, a Audi resolveu trazer para o mercado apenas a versão de duas portas. Em 99, ela nacionalizou esse modelo, começou a fabricar em São José dos Pinhais, lá no Paraná. Para quem não sabe, São José dos Pinhais também é conhecida como a cidade do aeroporto de Curitiba. Esse daqui é um ano 2004, já tem essa frente nova, que é um facelift justamente que a Audi fez quando trouxe esse modelo nacionalizado. E assim como acontece com todo carro brasileiro, a Audi também deu uma certa simplificada neste modelo, né? Eu me lembro que o pessoal criticou muito, porque a versão importada que veio até 98 tinha rodas de aro 16. A versão nacional começou a vir com rodas de aro 15. Ele só voltou a ter rodas de aro 16 em 2001, quando a Audi lançou um motor novo para ele. Vamos falar do motor dele agora? Mas antes de eu falar dos motores dele, vocês estão vendo que isso aqui é 4 portas, né? Pois é, a primeira versão 4 portas veio justamente em 99, quando ele foi nacionalizado. E uma coisa eu já vou te adiantar, eu falei antes que podia ser uma bomba, né? Pois então, antes de tu fechar negócio com o teu Audi usado ou qualquer outro carro, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro. É uma empresa que te dá um acesso a tudo aquilo que tu não consegue ver a olho nu. Pendências judiciais, financeiras, história de sinistros, enfim, um monte de outras coisas que são importantes antes de tu fechar negócio. E se tu usar o nosso cupom Opinião Sincera, tu ainda tem 15% de desconto em qualquer um dos serviços deles. Esse carro ele foi oferecido com 4 opções de motor nesta primeira geração, que inclusive eu não falei, mas ela foi fabricada até 2003 lá fora e no Brasil, como sempre, até 2006, né? Foi aí que a Audi inclusive encerrou as operações no Brasil e voltou só em 2015 com a terceira geração do Audi A3. A versão mais básica, 1.6, tinha um motor de 101 cavalos e 14,8 kgfm de torque. Esse daqui é o 1.8 aspirado com cabeçote de 5 válvulas por cilindro. Sim, 5 válvulas por cilindro, algo que até a versão do A4 era utilizado só em carros super esportivos, como as Ferraris, por exemplo. É um motor super complexo, é um motor que aqui já começa o pepino dele, porque se tu não cuidar bem dele, quando ele estraga, ele te dá um prejuízo absurdo. Mas é o ônus do bônus, né? Quando a gente tem muita tecnologia, realmente a chance de te incomodar depois é grande. Ele tinha variador de fase nos comandos, mas aqui tem uma curiosidade importante. Esse variador ele era um variador elétrico e aí ele só tinha praticamente 3 posições. A diferença para os motores turbo, que tinha a versão de 150 cavalos oferecida até 2000 e depois veio também a versão de 180 cavalos, um pouco mais forte, é que as versões turbo tinham um variador daquele tipo hidráulico, então ele era continuamente variável. Melhor no funcionamento, menos ríspido, mas no final das contas o efeito era bem parecido. Tá, mas e a potência dele? 125 cavalos e 17,3 kgfm de torque a 4.200 RPM. No primeiro ano de fabricação, em 96, lá na Europa, ele só foi oferecido com este motor.
Como ele chegou para nós já com o modelo 97, já veio também a versão turbo de 150 cavalos. Outra curiosidade engraçada é que o motor de 150 cavalos, apesar de ter menos potência e menos torque que o de 180, ele tinha um cabeçote com dutos maiores. Então, inclusive, esse cabeçote de 20 válvulas dos 150 cavalos é mais procurado para preparação do que o outro, porque tu consegue extrair mais potência depois fazendo algumas modificações nele. Ah, ele vinha também equipado com câmbio de 4 marchas automático ou manual de 5. É um câmbio que era relativamente confiável, esse daqui utiliza o câmbio automático, o turbo também era 4 marchas até os 150 cavalos. Quando saiu em 2001 de 180, a Volkswagen trouxe a opção de 5 marchas, mas só para o motor novo. Mas antes eu tinha falado, né, que o motor podia ser um grande problema, e realmente é. Para vocês terem uma ideia, esse carro hoje ele vale em torno de 20 mil reais. Dependendo, tu consegue por bem menos do que isso, né? O fato é, o dono desse aqui pagou 8 mil, porque ele comprou do pai dele, estava endividado, precisava de dinheiro no início da pandemia e tal. Ele teve que fazer praticamente tudo no carro. Só no motor, que estava com os pistões totalmente folgados, cheio de vazamento, outras coisas, ele gastou 9 mil reais. Aí o câmbio resolveu incomodar, porque simplesmente os antigos donos não cuidaram dele e ele tem um problema muito sério. Gustavo, traz aqui para a gente mostrar. Em cima do resfriador de óleo, que fica ali para refrigerar o óleo do câmbio, ele tem alguns O-rings ali. Esses O-rings são clássicos, né? Tem problema crônico nele. Ele com o tempo começa a ceder e começa a vazar óleo por ali. Além de sujar a tua garagem, o câmbio fica realmente comprometido depois de algum tempo rodando assim. E foi justamente o que aconteceu com ele. Bom, esse aqui não chegou a dar perda total no câmbio, mas foi 3 mil reais para arrumar. Poderia ter sido muito pior se ele tivesse rodado mais um pouquinho. Outro problema crônico desses Audis A3. A fiação dos faróis, ela simplesmente derrete sem explicação nenhuma. Não, esse carro não teve farol mais forte, não teve xenon, não teve nada. Ele era farol original desde sempre. E ainda assim, os conectores derreteram e teve que substituir todo o chicote. Além disso, derreteu também a caixa de fusíveis que fica aqui em cima. O dono comprou tudo novo, tudo originalzinho. E com isso, hoje o carro está em boas condições, mas se ele não fosse um cara que conhecesse, tivesse os contatos, ele teria gastado muito mais. Mas eu não seria justo se eu não falasse um apelido que ficou famoso com esse carro, o de ursinho carinhoso. Afinal de contas, ele é todo redondinho, todo meio fofinho, né? Não é pejorativo, bem pelo contrário. Bom, ele tinha poucos acessórios, afinal de contas é quase a versão de entrada, ele não vinha com teto solar, só vinha nas versões mais caras, mas ele tinha freios a disco na traseira e a suspensão do tipo semi-independente. A suspensão Multilink veio só na segunda geração, que foi oferecida por aqui como sendo o A3 Sportback. E eu não seria justo se eu não se lembrasse o principal concorrente dele na época, o Maré Turbo. Pois é, assim como o Audi A3 é outro carro que se tornou uma bomba. Vocês estão vendo que hoje em dia, com o avanço dos motores turbo e altas tecnologias, a tendência daqui a 10, 15, 20 anos é esses carros se tornarem um grande de um problema, né? Exatamente. O Maré Turbo, ele era um pouco mais barato que esse carro, tinha praticamente a mesma potência, era 182 cavalos, claro, estou falando da versão de 180 cavalos turbo, né? Só que, quando colocado na pista, o Maré arrancava mais rápido no 0 a 100, mas o tempo de volta dele era um pouco mais lento do que o Audi A3. Beleza, eu acho que por ser um hatch e tal, ter essa proposta um pouquinho menor, a gente entende, o Maré era sedã, né? Ou perua. Agora, é um hatch que para a época ele era premium, já falei isso no início, né? Porta-malas de 396 litros, cheio de porta-trecos e coisas escondidas. Vocês podem ver que nas laterais aqui, ó, tudo são desmontáveis para acessar, né, os compartimentos. Ele tinha step que não era temporário, óbvio, né? Na época ninguém usava isso aí, muito raro de se usar. E o que mais me surpreende nesse carro é a qualidade construtiva do monobloco. Para vocês terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, um professor da universidade uma vez comprou um desses para fazer de arrancada. Ele perfurou ele todo, ele tentou aliviar o carro, ele tirou peso ao máximo. Ele simplesmente não conseguiu deixar o carro competitivo. Por quê? Porque ele tem parede tripla. É um carro que tem uma construção absurdamente forte. E tudo para atender às normas de colisão de segurança que eram vigentes na Europa. Ele até superava aquelas normas na época. Então, apesar de ser um carro
que tem mais de 20 anos de projeto, ele ainda assim é muito mais seguro do que muito carro vendido hoje em dia. Mas apesar disso, ele não tem algumas tecnologias que hoje a gente encontra em carros muito mais simples, como por exemplo, câmera de ré traseira e sensores de estacionamento. Essa sinaleira, ela também é a sinaleira do facelift, quando o modelo foi nacionalizado, ela não veio nos primeiros. O primeiro tinha uma sinaleira um pouquinho mais simples, né? Mas deixa eu mostrar para vocês como é que esse carro aqui é por dentro e principalmente como é que ele resistiu aos seus pouco mais de 16 anos de uso muito intenso. E aí, Gustavo, o que nós temos aqui? Um carro bem judiado, Felipe. Pois Passou durante muita coisa nesses anos todos, né? Vocês podem ver que ele tinha um acabamento realmente premium, né? Com soft touch em vários lugares. Aqui não é soft touch, mas é um material muito agradável ao toque, com peças muito bem encaixadas. Mas ao longo do tempo elas foram desgastando. Então tu vê que ele é todo realmente desgastado. Aqui onde a gente pega com a mão, né? Onde a gente encosta o braço, onde os botões que a gente mexe, né? Tem um emborrachamento aqui que tá saindo. Exatamente, isso aqui que eu queria mostrar. Ele tem uns detalhezinhos aqui que começam a apagar. E outra coisa, ar-condicionado digital de uma zona só. E esse aqui, por um acaso, está tudo funcionando, ó, o displayzinho do painel do ar-condicionado, e aqui no painel também todos os displays. Mas tomem cuidado quando vocês comprarem um Audi antigo. É comum ele ter faltando algum dotzinho, né? Queimar alguns desses pontinhos do painel digital dele. E uma outra coisa interessante é que a Audi, quando botou motor turbo no carro, trouxe motor turbo, ela simplesmente botou motor turbo e mudou umas rodas. O interior do carro era exatamente o mesmo, não mudou nada. O rádio, né, pra época, ele era super moderno, ele já era um rádio próprio da Audi, com CD player e tal, mas não tinha Bluetooth, não tinha nenhuma outra tecnologia que chegou depois, né? Não tinha nem leitor de MP3. Tinha a opção de colocar a disqueteira lá atrás, né? A disqueteira e subwoofer, né? Então... Mas não tinha, por exemplo, os comandos no volante. Apesar disso, vocês podem ver que esse volante já tem airbag, e não é só no motorista, passageiro e também lateral dos bancos. Aqui do lado também tem. E falando em banco, mostra como é que tá o estadinho dele. Aí o banco começa, ele é um banco bem concha, tá? Ele te abraça bastante, ele é bem esportivo realmente, é um banco de couro, mas, né, se não é bem cuidado, ele começa realmente a desgastar, né? Todos tu vai ver, eu acho que todos os Audi que tu vai ver, ele tem o banco começando a quebrar aqui, principalmente aqui do motorista, que é o mais utilizado, né? Pode ver que ele já tá rasgando, mais feio realmente. Rasgando e começando a quebrar as laterais aqui, né? Em todos eles. Mas aí deixa eu dizer uma coisa, esse carro tem 16 anos. Eu duvido que nos últimos 10 ele tenha passado por algum tipo de limpeza ou tratamento específico para o banco. E ainda assim tu vê que o couro dele era de boa qualidade, porque tá rachado, tá quebrado, mas não tá rasgado. A gente vê às vezes carros que tem 10 anos de uso e que o dono também não cuidava e que ele não resiste tanto. E ele tinha alguma coisa aqui, Felipe, preso no volante, né? Porque tem uma marca aqui, ó, de alguma... provavelmente aquela bolinha, ó. Aquela bolinha que segura pode ser. aqui. Porque realmente, até que o volante não tá tão feio, né? Tá liso. Já vi piores. Começou a ter desgastes aqui, mas de novo, né? É um volante que tem mais de 16 anos. Ele tem o famoso botãozinho aqui para ligar o farol, que parece muito com o do Gol. Esse aqui já é um pouquinho diferente, mas é o mesmo funcionamento. Regulagem de altura dos faróis, o que realmente é interessante. Espelhos elétricos. Os 4 vidros são elétricos e com Untouch em todos eles, o que eu também acho legal. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, ó, esses botõezinhos, esse aqui é de trancar a porta. Esse botão é muito parecido com os botões antigos da Volkswagen, se não for o mesmo exatamente. E claro, esse aqui é equipado com o câmbio automático, né? E dá pra ver que é um câmbio de 4 marchas bem antigo, não tem marcha, trocas manuais nem nada, né? Só realmente os numerozinhos aqui pra manter a marcha máxima ali, né? Que ele vai engatar. Mas assim, ó, outras coisas que a gente pode perceber, por exemplo, todos os porta-trecos são emborrachados, né? Uma coisa que hoje em dia, por exemplo, vários carros não vêm mais, né? Inclusive nessa parte aqui de baixo, né? Então a Audi realmente tinha um cuidado com o acabamento, né? Que realmente, depois de muitos anos, começa a deteriorar, mas mesmo assim ele tinha um cuidado muito importante. Mas tem que entender também o posicionamento da marca, né? Ela queria ser a marca premium da Volkswagen. Ela é a marca premium da Volkswagen. Então era de se esperar que tu encontrasse materiais de boa qualidade nesse carro. Na verdade, tu podia comprar um Golf com o mesmo motor, com a mesma mecânica, com o mesmo desempenho, tudo igual, só que com um acabamento um pouco mais simples, né? E com marca Volkswagen. Exato. Inclusive até o painel era muito parecido, né? Tudo muito parecido, tudo muito parecido.
Não, e esse carro tá num estado tão bom que o Felipe comentou antes, né? Que não tinha nenhum, todas as luzes estavam funcionando aqui do painel, inclusive não tem nenhuma luz acesa de problema, né? Que é muito comum. É importantíssimo, não Porque tem nenhum alerta aqui no meio, ó, aqui em cima, assim, tem uns alertas amarelos que aparecem aí, e ele tem sensor por tudo. Então, se tiver falta de água no limpador, vai aparecer ali. Se tiver falta de líquido na direção, vai aparecer ali. Se tiver qualquer problema, qualquer falha em qualquer sensor, vai aparecer naquele painel do meio. E aí outras coisas funcionando muito bem. Eu, por exemplo, aqui, ó, tem o espelho com luz e a luz está funcionando. Então são coisas que mesmo o carro tendo sido usado bastante, ter dado todo aquele problema de manutenção que o Felipe comentou antes, mesmo assim ele funciona muita coisa ainda. Mas termina de mostrar aqui em cima o que mais que ele tem. Bom, tem mais luzes de leituras individuais aqui, né, e mais uma luz grande aqui. Também, ó, liga tudo. O espelho não é fotocâmico, é um espelho convencional, né? Tem alça de mão para todos os ocupantes, inclusive para o motorista. E aqui tu esqueceu de falar só do tem o encosto de braço, né? Também, que está na posição excelente, pessoal. Aqui o encosto de braço ele pega. Eu acho que mais do que a posição também, ele é bem fofinho. É muito gostoso de botar o braço aqui e descansar. E dos dois lados, né? Exatamente. Dos dois lados. Isso é uma coisa que a gente perdeu hoje, né? Agora, para a época, o A3 era considerado um dos menores hatches do mercado, né? Será que ele tem espaço para 2 ocupantes adultos lá atrás? Vamos descobrir. Não, tu tá de brincadeira, Felipe. Nem eu entro aqui, cara. Olha isso aqui. Boa sorte. Meu Deus do céu. Caramba, cara. É muito pequeno. Segura aí pra mim, mostra eu entrando. Bom, se o Gustavo tem dificuldade, imagina eu com meu pé 45 aqui, ó. Tem que fazer uma ginástica pra encaixar no buraco. Meu velho, definitivamente espaço atrás não é para 2 adultos. Eu, com meu 1,81 m, estou encostado no teto e estou empurrando o banco dianteiro com os meus joelhos. Não tá nada confortável aqui. Tu, pela primeira vez, cara, ficou apertado no carro atrás. Eu tô empurrando aqui, cara, tipo, o banco tá muito perto de mim. Eu até não tô encostando com a perna aqui, ó, porque o banco faz esse... tem um C aqui, né? Eu não encosto, mas, cara, o pé aqui embaixo não entra direito e o banco tá super perto de mim. Eu vou te dizer, eu já andei em vários Audi, mas sempre na frente, nunca tinha andado atrás aqui. Eu já tinha andado, eu já sabia que eu ia encontrar. Meu Deus do céu. Pelo menos o banco é confortável aqui atrás, né? O banco é confortável, o acabamento das portas é muito bom. É igual o da frente. E o melhor, tem a luzinha que eu tanto gosto lá atrás, lá né? atrás. Mas aí tu vê que o projeto é antigo, né? Não tem encosto de cabeça central, não, o cinto é de subabdominal pro passageiro do meio, né? Então realmente é um projeto mais antigo. Vamos andar? Pô, vamos andar, vamos sair daqui. Pô, vamos lá, né? Vamos para aquela parte que a gente mais gosta, que é dar uma volta no carro. Mas antes de eu sair, deixa eu mostrar para vocês. Tem regulagem de altura e de profundidade. Mas esse carro aqui tá com o volante meio solto, né? Ele tá com algum probleminha na coluna de direção. Tipo o Kwid. E vou dizer até mais. Ele já foi feito recentemente o setor. Gastou em torno de R$ 1.300 para reformar o setor dele. Se comprasse um novo, passava de 5 fácil. São ossos do ofício, que nem eu falei, é o ônus do bônus. Tem outras coisas que são muito caras nesse carro, né? Qualquer peça de acabamento interior, exterior, é tudo muito difícil de achar, a não ser que tu procure num desmanche, aí tu realmente pode conseguir a preços mais acessíveis. Se tu não é inscrito ainda nesse canal, clica nesse botão aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha, tudo que vocês vão nos ajudar bastante, né? E se tu quiser também ajudar o canal, nós temos a área de membros, onde tu paga um valor, aí tem acesso a alguns vídeos exclusivos, eventualmente, uma live toda terça-feira às 9h30, mas o principal objetivo é colaborar com a gente para que a gente possa adquirir novos equipamentos para melhorar a qualidade do material que a gente fornece para vocês. Se não quiser, não tem problema nenhum, tudo que a gente já gravava vai continuar aparecendo para ti normalmente. Vamos lá? Vamos lá. A gente já pode falar da transmissão, inclusive, né, Felipe? A transmissão foi recentemente consertada, mas ela não foi totalmente refeita. E ela tá realmente com algumas coisas estranhas. Então quando tu seleciona ali do D pro R e tal, ele dá um tranco. Às vezes quando ele vai trocar de marcha ele tá dando um tranquinho. E o que eu acho que é o pior de tudo, o diferencial dele não tá 100%. Ele tá dando uma roncada meio forte quando a gente anda, né? Depois de uma certa velocidade tu escuta aquele zumbido, parece de rolamento estourado, é o diferencial roncando. Aí tem mais vezes, parece que demora pra acoplar a marcha, assim, sabe? Tu tira do R, bota no D, tu acelera, opa, não foi, agora foi, opa. A verdade é que como ele andou com pouco óleo e o óleo já bem desgastado, juntou muita ali malha nos 2 ímãs que tem lá dentro, né? E saturou, ou seja, consumiu peças metálicas que não deveriam. Outra coisa que é bem comum de se encontrar num carro com mais de 10 anos de idade são peças fazendo barulho, peças de acabamento interno. É
peça plástica que soltou, então aqui tudo onde tu te mexe, tu escuta um barulhinho. Mas até vou dizer que não tá tão ruim assim. A gente tá escutando muito nos bancos, mas forração de porta, tá tudo bem silencioso, né, cara? O banco, assim, a gente tá escutando, e esse encosto de braço aqui que eu tô com o braço. Mas tu não escuta nada batendo nas laterais, painel, não. Que é uma coisa que hoje em dia é muito comum de se escutar nos carros novos. Não, o painel aqui é bem melhor do que os carros atuais. Bem melhor, né? Com certeza. E falando em melhor, outra coisa que é muito boa é a suspensão desse carro. Cara, o carro tem trocentos mil quilômetros, tem 190 de painel, mas eu duvido que seja só isso. Eu acho que olhando bem o estado, o desgaste dele deve ter mais. E ainda assim a suspensão dele é uma suspensão super confortável e ao mesmo tempo estável. Gostei bastante disso aqui. Tem que lembrar, né, que é um projeto feito na Alemanha, onde existem as autobahns, que tu pode andar sem limite de velocidade. Então, o carro tinha que ser bom, né? E, inclusive o banco também é confortável. Vou dizer que ele é duro, sim, mas ele te apoia bem e tá apoiando bem a minha coluna aqui. Então eu acho que eu tô bem servido aqui. E é super esportivo realmente o banco, né? É exatamente o mesmo banco do Turbo, por exemplo, que era muito mais forte. Com certeza. A direção é hidráulica, ela não é tão leve, obviamente, quanto uma elétrica, mas é uma direção que tinha um comportamento muito confortável para a época. Hoje em dia, assim, eu dirigindo ele antes ali, fazendo os vídeos, realmente ela é pesada para hoje, né? O padrão de hoje com o padrão das elétricas, mas o padrão de hoje ela é pesada. É uma hidráulica e para um projeto de mais de 20 anos tá perfeito. Quer dirigir? Quero sim. Agora, uma coisa que ele podia ter feito nesse carro, e talvez até a gente peça para ele fazer, é levar lá no Tuyo para dar uma recuperada nesses bancos, né? Os bancos de couro estão precisando de uma recalchutagem, e o Tuyo faz isso muito bem, deixa o banco como se fosse novo. A gente já tinha mostrado que alguns tá meio cortado em alguns lugares, né? Meio gasto e tal, e aqui o do motorista é o pior, né? Que é o que mais a gente usa, né? A transmissão é um espetáculo. Maravilha. Agora, apesar desse carro ter só 4 marchas, ser automático, motor 125 cavalos e tal, na cidade ele é gastador, faz em torno aí de 6,5, né, andando a gasolina. Agora, na estrada, esse carro tem um comportamento muito bom. Meu amigo veio de Santa Catarina, dirigindo pra cá, pro Rio Grande do Sul, a uma média de 100 km por hora, com ar-condicionado ligado e tal, e fez 15 por litro. Ou seja, é um carro muito econômico, né? Na estrada é impressionante. Na estrada é impressionante. Dentro da cidade eu vou te dizer que até para um carro desse ano, com um câmbio desses, tá normal, né? Normal. Normal, não esperava muito mais. Agora, aliado com esse câmbio de 4 marchas, o motor também não tem muita potência. Não sei se anda muito bem também, né? Isso aí pra gente ver. Vamos pisar no fundo. Não anda muito bem. Não anda. Mas as versões aspiradas nunca foram consideradas também versões esportivas, né? As que tinham um ótimo desempenho eram as versões turbo, tanto a 150 quanto a 180 davam realmente muito bem. Essa daqui é uma versão mais civilizada para família, para te pegar uma estrada com tranquilidade, com conforto e conseguir um bom número de consumo. Pode entrar nos carros, no nosso vídeo de carros bons para estrada, porque realmente ele é confortável e é bem econômico na estrada. Para a estrada ele ficou realmente muito bom. Surpreendente até. Seguro, não preciso nem dizer, né? A gente tentou até falar com o nosso parceiro da Clauê lá, mas definitivamente ninguém faz seguro de um Audi velho. É difícil. A não ser que tu já tenha seguro há mais tempo e já tem esse carro há mais tempo também, até tu consegue. Agora, fazer um seguro novo com um Audi de 16 anos de idade, não sai. A seguradora normalmente eu não gosto muito de fazer com um carro acima de 10 anos. Carro com mais de 10 anos e um Audi desses, então, pior ainda, né? O Audi aqui em Porto Alegre, numa época, ele foi muito roubado, né? Muito, a 3 era absurdamente roubada, né? E o que dá pra fazer, o que eu recomendo todo mundo a fazer, realmente é fazer um seguro pra terceiros. Isso né? Sim. Custa cerca de 800, 900 reais, mais ou menos. E aí, né, se tu bater no carro do cara lá, o seguro paga e tu fica com... o teu tu deixa parado, né? Mas o do outro, pelo menos, tu arruma. Tá, Gustavo, mas agora a pergunta que não quer calar. Tu teria um carro desse? Assim, ó. Vou deixar bem claro. Isso aqui é um carro para quem é entusiasta, para quem gosta de carro, tá? Eu e o Felipe, a gente trabalhava muito tempo já com carro, a gente gosta de carro. E é um carro mais antigo, é um carro que dá problema, é um carro caro de arrumar. E é um carro para entusiasta porque quando tem um motor turbo, muita gente faz algumas modificações, tá? Mas mesmo se for original, ele anda muito bem, ele tem um desempenho muito bom. Então, esse carro com motor aspirado e com câmbio automático, realmente nunca teria. Agora, de repente achar um em boas condições, com motor turbo e câmbio manual,
que aí vai ter o melhor desempenho dele, talvez sim. Mas o difícil é achar um em boas condições, que não tenha sido pauleado, mexido, todo ferrado. Eu vou dizer mais, cara. Eu já pensei em ter um turbo desses. O nosso amigo Custódio, ele já nos ofereceu aquele, né, que estava preparado até os dentes e tal. Era bem interessante a ideia dele. Mas me assusta o preço das peças, me assusta a manutenção desse carro, me assusta a dificuldade de manter o carro. Claro que se tu tem tempo, se tu tem paciência, se não é o teu carro principal ou se tu não precisa utilizar ele todos os dias, pode ser uma boa compra sim. Mas eu não teria, porque hoje em dia eu tô ficando velho e não tô mais a fim de me incomodar. Talvez uns, sei lá, 15 anos atrás, acho que sim. Mas teria o turbo, né? Tô falando mesmo do turbo. Do turbo. É, do turbo. E com câmbio manual, porque assim, ó, o câmbio automático, pessoal, ele é mais confortável, mas nesse carro ele tem que ser manual. Ele não fecha com a proposta Não fecha do com a carro, proposta desse carro. Bom, eu queria agradecer ao Diego, meu amigo aí do canal Chiru do Asfalto. Quem não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado, Diego, pela oportunidade. Obrigado por ter deixado a gente falar absolutamente tudo sobre o teu carro, porque eu sei que algumas pessoas ficariam doídas da gente contar essa história, mas o Diego é meu amigo de infância, então, enfim, eu sei que com ele eu posso contar e posso confiar, né? Basicamente assim, ele pagou 8 mil no carro, gastou 14 mil em manutenção e o carro vale 20. Pois é, se pegar 20, tá no lucro. Se pegar 20, tá no lucro. E o mais engraçado, ele sabe disso. E ele que nos falou isso, inclusive. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram um áudio desses, se vocês têm sonho de ter um áudio desses, comentem aqui embaixo. Se tem sonho de ter uma Marea, comenta aqui embaixo também. Vai ter o link do vídeo na descrição do Marea. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Hoje a gente trouxe pra vocês o legítimo barato se incomodar. Era pra continuar, a gente tá brincando. Volkswagen Golf A3, não é isso, né? Audi A3, um carro que fez... Pera aí, deixa os guris saírem ali. Ele utiliza a mesma plataforma do Golf MK4 e a plataforma não. Bom, que o Audi A3 fez muito sucesso aqui no Brasil, todo mundo já sabe. Aí você deve estar se perguntando, mas por que é barato? Não é barato não. Ele utiliza a plataforma PQ34. Vamos voltar um pouquinho, vou contar um pouco da história dele também. Não gostei. Bom, que o Audi A3, deixa eu tirar esse bom. E ele veio um ano depois do Golf aqui pro Brasil. Não pro Brasil só, mas... Não. Ah, Jesus, caguei bem no final. Mas antes de eu falar do motor, deixa eu só lembrar um negócio. Se tu tá procurando... Não era isso. Volta. Mas antes de eu contar as histórias do motor... Ah, Jesus, não quer contar a história. Ele já tinha, por exemplo, lá na década de 90, variador de fase nos comandos. O quê? A gente já falou isso. Mas eu apaguei, não apaguei? Não, foi daquela parte ali. Ah, tá. Puta merda. É o motor... O que eu tinha falado então? Para nós brasileiros, como já chegou o modelo 2006. Bom, e a potência dele? 125 cavalos e 17,3 kgfm torque. Bom, e a potência dele? 120. Agora, aliado com essa câmbio de 6... Agora, aliado com esse câmbio de 9 marchas, né? Um motor... 9 marchas? Putz! Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.